graça e paz, bom dia. Vamos colocar de pé nesse momento, vamos ler a palavra de Deus. Colossenses, capítulo de número 3. Versículo 18 até o 25. Colossenses, capítulo de número 3, dos versículos 18 até o versículo de número 25. Diz assim: Esposas, sejam submissas ao próprio marido, como convém no Senhor. Maridos, amai vossas esposas e não a trateis com amargura. Filhos, em tudo obedecei a vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. Pais, não irriteis os vossos filhos, para que não fiquem desanimados. Servos, obedecei em tudo a vosso Senhor, segundo a carne, não servindo apenas sob vigilância, visando não somente agradar homens, mas de singeleza de coração, temendo ao Senhor. Tudo quanto fizerdes, fazei de todo o coração, como para o Senhor e não para homens, ciente que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo Senhor é quem estáis servindo. Pois aquele que faz justiça receberá em troco a injustiça feita, e nisso não há acepção de pessoas. O capítulo 4, versículo 1: Senhores, tratai os servos com justiça e com equidade, certo que também os tem o Senhor no céu. Podem sentar, queridos. Vamos orar neste momento. Feche seus olhos, vamos conversar com Deus. Senhor, nós te agradecemos por estar presente diante do Senhor. Nós pedimos para que o Senhor venha falar ao nosso coração nesta manhã. Teu povo está reunido, teu povo saiu dos seus lares, deixou os seus afazeres para ouvir aquilo que o Senhor tem para dizer. E eu tenho consciência plena de quem eu sou diante do Senhor, pecador, miserável, mas aprove ao Senhor usar quem o Senhor quer. Usa a minha vida nesta manhã, aquilo que eu estudei, aquilo que eu preparei, que seja direcionado pelo Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Talvez você tenha ouvido, ou talvez tenha mesmo falado, pronunciado alguns desses adágios populares. A família é o projeto de Deus. A família é a célula máter da sociedade. A família é o bem maior que possuímos. A família é a base de tudo. Muito bem, todas essas frases têm coerência, mas nós ficamos com a palavra de Deus, com a qual ela atesta, ela afirma com toda convicção em dizer que a família é cuidado pelo próprio Deus, a família é união proporcionada por Deus, a família tem um valor inestimável por Deus, e uma vez que a mesma foi constituída pelo próprio Deus. Então é algo valoroso, algo que tem que ser realmente tratado com um olhar em Cristo Jesus. Mas infelizmente, em pleno século XXI, a família tem sido bombardeada. A família tem sido alvo de ideologias, de filosofias, de meios cujas quais tenta denegri-la, tenta destruí-la, quer acabar com ela de todas as formas. Quando se fala do mundo, isso não assusta, porque já é de esperar. Quando se fala que isso vem realmente das trevas, nós não assustamos. Mas quando se fala que sai do âmbito
do arraial evangélico, aonde as pessoas não estão valorizando a família, aí sim nós ficamos alarmados, aí nós ficamos preocupados. Mas não pode acontecer. Nós temos que ser exemplo. E as pessoas têm sido deixadas influenciar pela sociedade corrompida, com um meio de comunicações cujas quais têm distorcido por completo a família. E nós precisamos ficar com a palavra de Deus. E tantos movimentos que nós não adentraremos, nós não vamos falar, mas tantos movimentos, feminismo e outros, etc, que tem realmente colocado, tem cauterizado, tem levado pessoas a um caminho tortuoso, um caminho diferenciado, arbitrário da palavra de Deus. E quando nós olhamos para esse texto, capítulo 3, o autor, o apóstolo Paulo, ele fala de um assunto muito pertinente. Ele fala sobre a família. E o que nós vamos falar nessa manhã, justamente um assunto de família. E logo no versículo 18, ele fala algo muito interessante: esposas, sede submissas ao próprio marido, como convém no Senhor. A parte A, ele fala: esposa, sede submissa ao próprio marido. E o que é submissão? Reconhecer a liderança, é abdicar seus próprios desejos, respeitar, obedecer. Isso é submissão. A mulher não foi feita para ser capacho, a mulher não foi feita para ser escravizada, mas ela foi feita para estar do lado do seu marido. Tanto é que a palavra atesta isso, que Deus a fez da costela, do lado. Mas ela não tem autonomia, entre aspas, de mandar, sobrepor ao seu marido, que é o cabeça do lar. E ela tem que ser submissa. Mas hoje o direcionamento quanto a esse versículo tem ficado para muitos retógrafos, tem ficado para trás, tem ficado alienado esse versículo, porque o que nós vemos é uma disputa acirrada entre o lar. O que nós vemos é uma disputa entre a mulher sobressaindo e querendo sobressair, aonde o seu papel tem que ser de submissão, de obediência ao seu marido. E o que nós vemos dentro da igreja é esse triste quadro, cujo qual Satanás aplaude. E nós precisamos atentar quanto a isso. Os movimentos que foram falados, ele tem feito estragos notórios. A submissão da esposa ao próprio marido é uma ordem de Deus. Não foi imposta pelo apóstolo Paulo, não foi imposta por homens, não foi imposta por estudiosos, mas sim pelo próprio Deus. Interessante que a parte B do versículo completa a parte A, quando fala, diz como convém no Senhor. Como convém no Senhor. Automaticamente, se a mulher diz que ama a Deus, que respeita a Deus, que tem realmente um temor grande por Deus, e não respeita o marido, e não é submissa ao seu próprio marido, à liderança, alguma coisa errada, a incoerência, a incompatibilidade. Então não está amando ao Senhor como deveria e deve amar. É isso que ele fala, como convém no Senhor. É acima dos preceitos humanos. A mulher tem que submeter ao marido como obedece a Deus. Na versão King James diz assim: mulher, cada um de vós seja submissa ao próprio marido, pois assim deveis proceder por causa da vossa fé no Senhor. Por causa da vossa fé no Senhor. Aí eu creio em Deus, eu amo a Deus, mas ajo ao contrário aos princípios elementares da palavra, então não está amando a Deus. É isso que o apóstolo Paulo deixa claro dentro desse versículo. Por favor. A mulher tem que ser submissa ao marido, não é todo homem não. Essa confusão, né? Elas acham que tem que ser todo homem. É o marido. Justo. Quando é solteiro é o pai, quando é casado é o marido. Não é submissa para todo homem. E ele deixa bem claro ao marido, né? Ao marido, justamente. Efésios capítulo 5, versículo 22. Alguém nos ajude, por favor?
Efésios capítulo 5, versículo 22. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor. E o 23 também. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Isso, completando o que o pastor disse, seja submissa ao próprio marido. E ele fala algo mais contundente, o apóstolo Paulo, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo Salvador do corpo. Ora, nós não precisamos muito ficar esmiuçando esse versículo, não precisamos muito ficar aprofundando mesmo, porque ele é claro, é transparente, é muito nítido por si só, ele dá explicação clara. Se Cristo é o cabeça, e se você respeita Cristo como cabeça, automaticamente o seu marido é nítido. E caminhando, devido ao nosso horário, versículo 19 diz assim: marido, amai vossa esposa e não a trateis com amargura. A parte A fala assim: maridos, amai vossa esposa. O amor aqui no grego, o ágape, é que se doa, um amor incondicional, amor que se entrega. O marido tem que se entregar em prol da esposa. Interessante que quando nós olhamos em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 4 a 8, nós não vamos ler, quando o apóstolo Paulo fala que o amor é paciente, é benigno, e ele vai traçando sobre o amor, as qualidades, os fatos contundentes do amor verdadeiro, o amor ágape, o amor não interesseiro, um amor que se entrega, um amor que não recebe nada em troca. Esse é o verdadeiro amor. Eu gostaria que o irmão lesse para nós Efésios capítulo 5, versículo 25, por favor. Efésios capítulo 5, versículo 25. Aí complica o marido, entre aspas. Aí aperta mais o cinto. Aí fica uma coisa mais complexa para nós, homens, com a esposa. Aí fica algo que mexe com a nossa estrutura por completo. Quando se fala de amor, automaticamente é algo muito fácil de dizer. Há tantas frases, há tantos poemas, há tantas canções seculares, salutares, há tantas canções evangélicas que nós falamos sobre amor. Mas amar a esposa vai muito mais do que esses pontos que foram falados. O autor, o apóstolo Paulo em Efésios, ele fala algo muito mais forte, muito mais profundo, algo que nos leva a refletir. Veja a comparação que ele faz: maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo entregou por ela. E aí surge um ponto de interrogação, uma pergunta que não quer calar: será que nós morremos em prol da nossa esposa? Será que nós temos essa audácia, essa intrepidez? Seríamos ousados a tal ponto que Cristo morreu pela sua igreja e nós? Talvez não seja tão simples assim, talvez não seja tão cômodo assim, e ele nos leva a essa realidade: marido, amai a vossa esposa. Talvez nós lendo, falando, discorrendo esse texto, precisa se olhar com mais pureza, um olhar espiritual mais profundo, porque talvez nós só lemos de uma forma superficial, falamos de uma forma muito baixa, onde o texto exige
muito mais. E o versículo nos desafia a ter a mesma atitude de Cristo, que amou a sua igreja com amor perseverante, santificador, cuidadoso, romântico, sacrificial. Mas o que nós vemos hoje, infelizmente, eu vou casar, se não der certo eu logo separo. Eu caso, se não deu certo, aí a gente parte para outra. E essa frase, e essa modinha, ela tem se chegado dentro dos arraiais evangélicos, e muitos têm abraçado essa causa demoníaca. Então há algo a se pensar, algo que nos leva a refletir. Será que eu tenho amado a minha esposa? Será que o Clésio tem amado a Corina com a aprovação de Cristo Jesus? Pergunta a você mesmo: será que você tem amado a sua esposa com a aprovação de Cristo? Talvez nós não fazemos essas perguntas, porque o cotidiano, e nós vamos levando, como diz o cantor, deixa a vida me levar, a vida leva eu, e nós não paramos para refletir, vemos só a banda passar. Será que meu relacionamento, meu casamento está de uma forma salutar? E ele fala a parte B do versículo, que ainda mexe mais ainda com a estrutura: e não a trateis com a amargura. E não a trateis com a amargura, que significa ira, animosidade, atitudes ásperas, com impaciência. Que o marido precisa ser um bálsamo na vida da esposa, um aliviador, um provedor, um aliviador de tensões, ser protetor, cuidador, deve ser o verdadeiro Lorde. Clésio, mas isso você está falando, você está chovendo molhado, eu sei de cor e salteado. O que você está falando aí, eu já sei, mas saber é uma coisa, colocar em prática e viver é outra. Automaticamente a palavra nos desafia a vivenciá-la, e não só sabê-la, não só conhecê-la, mas colocá-la em prática. É isso que o autor, o apóstolo Paulo, estava instruindo a igreja de Colossos, para que os maridos fossem realmente bálsamos e não tratassem as esposas com amargura, que fosse realmente alguém que ela encontrasse um porto seguro, aliviador de tensões. Na versão King James diz assim: maridos, cada um de vós ame sua esposa e não a trate com grosseria, com estupidez, com rigidez, com falta de educação. Então a palavra nos leva para um caminho que muitos de nós, infelizmente, estamos de contrapartida. A palavra nos leva a tomarmos medidas que nos levam a refletir sobre as nossas atitudes, nossos lares com a esposa, e vice-versa. O versículo 20 diz assim: filhos, em tudo obedeceis a vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. Em tudo obedeceis a vossos pais. E aqui o que o apóstolo Paulo estava direcionando, falando, obedecer em tudo, quando ele fala, é tudo que condiz com a palavra de Deus, é tudo que é aprovado por Deus, é tudo que é salutar. Embora que há muitos pais que induzem e conduzem o filho a caminhos inconvenientes, isso é fato. Há pais que dão bebidas alcoólicas para crianças, 2, 3 anos, e nós vemos isso com muita tristeza. Há pais que colocam cigarro para filhos tragarem, fumarem. Há pais que dão drogas para os filhos, isso é fato, triste, mas é.
Mas quando o apóstolo Paulo fala, filhos, em tudo obedecer ao vosso pai, é no caminho do Senhor, é aquilo que o pai está trilhando nos caminhos da palavra, o filho também seguir os preceitos e conceitos do pai, na palavra de Deus, na ética, na conduta, sendo aprovado pelo Senhor. Infelizmente, há muitos pais que são exemplos dentro da igreja, mas fora da igreja é um monstro. É aquela velha ilustração que você já deve ter ouvido, que é antiga, que fala que após o culto, ao cumprimentar as pessoas, o pastor na porta, a criança puxa a roupa do pastor e fala: pastor, eu queria morar na igreja, tem como a minha família vir morar na igreja? E o pastor pergunta: mas por quê? Não, porque aqui o papai é bonzinho, porque aqui o papai é santo, que o papai aqui trata a gente com carinho, porque acaba o culto, eu chego em casa, ele é um monstro. E essa é uma triste realidade. E os filhos, eles vão se perdendo, os filhos vão caminhando de uma forma contraditória. Filhos, obedecer aos pais. Então, automaticamente, a obediência dos filhos tem que ser no caminho certo, no caminho correto. Mas quando se fala em obedecer, consequentemente, precisa-se de entender que nos preceitos do Senhor. Leia Efésios capítulo 6, por favor, o versículo 1, versículo 2. Efésios capítulo 6, 1 e 2. Então, obedecer aos pais é um mandamento de quem? De Deus. Aí nós falamos assim: mas eu já cresci. E você que tem pai ainda? Eu que tenho pai. Então, nós não ficamos de fora, nós não ficamos distante dessa realidade, muito pelo contrário, incluso dentro dessa realidade. Como diz o adágio popular, é de mamã na caducando, e tem que obedecer. Eu completei os meus 18, eu completei os meus tantos, agora posso romper a minha vida sozinho. Não, é um princípio da palavra de Deus, é um mandamento do próprio Deus. E sem sombra de dúvidas, o maior exemplo que nós temos é de Cristo Jesus de obediência. Lucas capítulo 22, 42 diz assim, dizendo: Pai, se possível passe de mim este cálice, contudo não faça a minha vontade, sim a tua vontade. Romanos 5,19, porque como pela desobediência de um só homem muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só muitos se tornarão justos, que é Cristo Jesus. E mais um versículo, Hebreus capítulo 5, versículo 8: embora fosse filhos, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos que lhe obedecem. Mas há uma implicância ainda dentro desse capítulo 3, que o apóstolo Paulo ressalta com muita precisão, o versículo 21. Ele fala: pais, não irritei vossos filhos, para que não fiquem desanimados. O que é isso? Pais, não irriteis vossos filhos. O que é isso? Para entendermos melhor esse versículo, nós precisamos olhar lá em Efésios capítulo 6, versículo 4, onde o apóstolo Paulo faz um paralelo desse texto de Efésios. Por favor, Efésios capítulo 6, versículo 4. Irritar é despertar, provocar. E Paulo orienta que os pais não dê lugar ao desejo de irritar os filhos pela implicância.
Ou seja, trocando em miúdos, que os pais não zombem dos esforços dos seus filhos, para que eles não fiquem desanimados. E ficar desanimados é sair dos caminhos certos e corretos. Desanimados é desistir. Quantos pais são matadores de sonhos dos filhos? Quantos impropérios, quantas palavras infelizes que são direcionadas aos filhos? Quantas vezes há frases que repercutem por longos anos da vida: você não presta, porque que você vê o mundo, infeliz hora que você é um peso, e assim, etc, 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 aonde o filho acarreta-se para si, no seu psicológico, que não consegue nada, e não pode nada, e não é de nada, e o pai acaba irritando o filho, acaba desanimando o filho. Você tem um futuro. Quantas pessoas se enveredam os caminhos das drogas lícitas e ilícitas, devido aos pais não dar o apoio devido e denegri-lo, e comparar: olha, fulano é melhor do que você. Os filhos acabam indo por caminhos totalmente tortos, caminhos que levam à morte. É ferir, é não respeitar, isso é irritar, desanimar. E o filho desanimado é um filho que causa dor de cabeça, que causa transtorno, é um filho que acaba realmente com a paz no lar. Então é preciso tomar cuidado. Interessante a forma que o apóstolo Paulo aborda dentro desse texto, da forma que ele caminha. Ele fala da esposa ser submissa, ele fala do marido amar a esposa, ele fala do filho ser obediente, e ele fala de um ponto também muito interessante, o versículo 22: servos, obedecei em tudo o vosso Senhor, segundo a carne, não servir apenas sobre vigilância, visando tão somente agradar a homens, mas em singeleza de coração, temendo ao Senhor. Servo doulos significa atar um laço, prender com cadeias, lançar em cadeias. Era o escravo que servia o homem sem ser remunerado. E ele fala algo aqui: servos, obedecei em tudo o vosso Senhor. Infelizmente o cristianismo primitivo, a igreja primitiva, em nenhum dos seus documentos aplacaram, quiseram combater a escravatura. Era algo comum, mas algo contraditório da palavra de Deus. Mas não entrando em contradição, logo após houve um despertar na igreja, e a igreja primitiva foi a primeira a lutar contra, a ter escravos. Mas quando se fala de escravos, havia uma dificuldade grande, dos patrões, dos senhores, com os servos, com os escravos, porque os escravos viam os seus patrões dizer algo e viver outro. Se fala que Cristo é amor, e por que nós estamos nessa situação? Então era um dos problemas grandes que as famílias enfrentavam com os escravos, e posteriormente isso aboliu a escravatura. Mas há de convir que é muito cômodo, para mim e para você, ter alguém que trabalha e não seja remunerado. Mas o direcionamento do apóstolo Paulo aqui, ele não dá ênfase à questão do trato do servo, do escravo. Ele fala direcionado que o servo precisa obedecer ao seu Senhor. Automaticamente implica a minha vida e a sua, que nós somos servos de Cristo Jesus, e precisamos obedecer ao Senhor em tudo. E veja a forma que ele fala no versículo: obedecei em tudo o vosso Senhor segundo a carne, não servir apenas sob vigilância, visando somente agradar a homens,
mas em serenidade de coração, temendo ao Senhor. O maior Senhor, o Senhor dos senhores está acima, nós precisamos olhar para o mesmo. E nós, como servos, nós somos muito acomodados em agradar a Deus. Nós procuramos muito agradar a homens. Nós procuramos muito acudir à necessidade dos homens que estão em nossa volta, mas Deus. Interessante que nós fazemos isso, somos bons servos para homens, porque nós ignoramos, a palavra é dura, é essa, ignoramos a presença contínua de Deus, porque o homem está nos vendo, e nós estamos vendo o homem. Deus está nos vendo, mas nós não estamos vendo a Deus. E aí há um relaxamento, partimos do pressuposto de uma realidade triste, e nós tornamos irresponsáveis com as coisas do Senhor. Mas com o homem nós corremos para fazer. E a orientação do apóstolo Paulo é para que os servos fizessem tudo, visando a Deus em primeira instância. E automaticamente, se fazemos para Deus, consequentemente, o homem vai ver, e Deus nos abençoará, com certeza o homem também. Mas primeiramente, a priori, é Deus, e o servo precisa olhar para Deus. Embora que seu patrão fosse rude, embora que seu senhor fosse uma pessoa grotesca, uma pessoa que não tivesse compreensão, ele tinha que fazer tudo com esmero, olhando para o Senhor. E talvez seja algo aí que é difícil, é complexo em tudo. Não era tão fácil assim de ser cumprida, mas era exigida pelo Senhor. Em Êxodo capítulo 21, versículo 5, versículo 6, diz assim: porém, o escravo expressamente disser: eu amo meu senhor, minha mulher e meus filhos, não quero sair a forro. Então o Senhor o levará aos juízes e o fará chegará à porta ombreira, e o Senhor lhe furará a orelha com a sovela, e ele o servirá para sempre. Ou seja, esse versículo direciona claro, a atitude do servo. Olha, eu quero ficar com o meu Senhor para sempre, eu quero servir ao meu Senhor para sempre. Que assim seja a minha vida e a sua em Cristo Jesus. Um servo obediente, um servo que submete às orientações, às admoestações do Senhor. E caminhando, versículo 23: tudo o que fizeres, faz todo o coração como para o Senhor e não para homens. Nós já falamos isso aqui, é fazer para Deus, olhar para o Senhor, olhar para o alto, não olhar para homens. Mas eu fui maltratado, não fui mal compreendido, não está dando certo. E como nós somos sorrateiros muitas vezes, corremos e fazemos para ser parabolizados, corremos e fazemos para ser levar tapinha nas costas, corremos para que subimos ao pódio, olha, esse é o melhor, é excelente. E Deus, nós temos feito a mesma coisa, da mesma forma? Nós temos se esmerado no trabalho para o Senhor e para o Senhor? É como nós falamos, voltando a bater na mesma tecla, algo, não tem como desvencilhar, é uma linha muito tênue. Esposa, marido, filho, servo. Se não tiver essa coerência certa do apóstolo Paulo, nós não estamos agradando ao Senhor. Tudo que fizer, faça todo o coração como para o Senhor e não para homens. Vamos ser sinceros uns com os outros. Quantas vezes nós murmuramos no trabalho, no serviço? Quantas vezes nós murmuramos e falamos: puxa vida, outro deveria fazer isso, eu fui escalado para fazer. Quantas vezes nós nos revoltamos? Mas ele não merece, o Clésio não merece, fulano não merece, Beltrano não merece, Ciclano muito menos.
mas nós esquecemos que é para Deus. Nós trabalhamos para Deus, servos de Deus. E o servo não reclama, o servo simplesmente faz como para o Senhor, olhando para Deus. Então tem que ser feito com esmero, com dedicação, não de qualquer maneira, e sim com perfeição. Versículo 24: sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo Senhor que vocês estão servindo. Fantástico. O apóstolo Paulo direciona os servos a olharem e a esperarem a recompensa de Deus. E Deus não fica devendo nada a ninguém. Deus não fica devendo nada a ninguém. Muito pelo contrário, nós que somos devedores a Deus. E Paulo fala: olha, direciona esse olhar para Deus, direciona para o alto. E nós, como conhecedores da palavra, muitas vezes esquecemos desse princípio indispensável na minha vida e na sua. Nós atropelamos esse versículo, nós queremos a recompensa do homem de toda forma e todo jeito. Mas ele fala: sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. O patrão, o Senhor, o empregador pode falhar, mas Cristo jamais vai falhar, como nunca falhou. Ele vai acudir a mim e a você, que sejam os pormenores. Ele vai acudir a mim e a você. 1 Coríntios 15, 58: portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor vosso trabalho não é vão. E esse versículo acalenta o nosso coração. Esse versículo, ele traz paz ao meu e ao seu coração, ou deveria trazer, e tem que trazer paz ao nosso coração, em saber que o nosso trabalho do Senhor não é vão. Mas ninguém está me vendo, não estou sendo reconhecido, eu estou atrás dos bastidores, atrás das cortinas. Deus está vendo, Deus está contemplando. E o versículo 25: e quem fizer injustiça receberá em troco a injustiça feita, e nisso não há acepção de pessoas. Quem disse isso não foi meramente o apóstolo Paulo, mas sim o Espírito Santo direcionando o apóstolo Paulo a escrever. Então veio do alto, veio de Deus. E quanto é sério! E quem fizer injustiça receberá em troco a injustiça. E será que nós somos injustos com os outros? Injustiça aqui no original significa aquele que viola a lei, aquele que quebra uma lei. O ato de violar a lei acarreta consequências trágicas, consequências ruins. O fato de não sermos justos com o outro, estamos violando a lei do Todo-Poderoso. Porque não somente a lei dos homens estamos violando, mas principalmente a lei de Deus. Provérbios 15, versículo 3. Alguém lê, por favor? Provérbios capítulo 15, versículo 3. E aí, nós podemos esquivar do homem, nós podemos sobressair, ou como diz a pantera cor-de-rosa, saída pela direita ou pela esquerda, pela tangente, mas de Deus nós não conseguimos. Tanto é que o salmista foi muito feliz na colocação do Salmo 139: se subo do mais alto monte, tu está, se desço do mais profundo do abismo, não tem como fugir dos olhos do Senhor. Então, se cometermos justiça com o outro, automaticamente nós iremos sofrer as consequências pelo próprio Deus. Deus não tem balança
contraditória, de dois pesos e duas medidas. Tanto é que ele fala bem claro, a última parte do versículo, ele diz: não há acepção de pessoas. Não há acepção de pessoas. Infelizmente, o brasileiro é conhecido que tem o seu jeitinho, né? O jeitinho brasileiro, de sobressair. Mas com Deus não existe jeitinho brasileiro. Com Deus não existe suborno, como muitos são subornados e aceitam. Com Deus não existe barganha, como muitos barganham uns com os outros para sobressair. Mas com Deus não. Se nós cometermos justiça um com o outro, automaticamente a Deus cobrará. E Deus é justo. Quando fala não há acepção de pessoas, como diz o adágio popular, me permita, quando fala que pau que dá em Chico, dá também em Francisco. Então, é do paupérrimo ao bilionário, todos são alvos dos olhos do Senhor. E nós corremos o sério risco de cometermos injustiça, de agraciarmos mais uns do que outros. E há de convir, nós somos pecadores e precisamos reconhecer diante de Deus. Nós fazemos a acepção de pessoas. Há grupinhos que nós nos identificamos mais, há pessoas que nós gostamos mais. Pasmem, mas há muitos crentes, infelizmente, velhos de igreja, que diz: meu santo não bateu com fulano, misericórdia. Meu anjo da guarda bateu com de Beltrano. Não existe isso. E nós fazemos acepção de pessoas. Nós escolhemos a quem beneficiar e quem não ser beneficiado. Há muitos casos horríveis, tristes, que é chato ser relatados, que pastores, devido ao dízimo, não disciplina fulano, mas disciplina Beltrano. E assim sucessivamente acontece no âmbito onde não deveria acontecer, dentro da igreja, dentro aonde Cristo se faz presente na minha vida e na sua. E o final, o capítulo 4 que nós lemos aí, o versículo 1 fala: senhores, tratai os servos com justiça, com equidade, certo também os tem o Senhor no céu. Aqui o autor reforça o versículo 25 do capítulo 3, nós acabamos de ler agora há pouco. Ele reforça isso. E Paulo orienta aos senhores tratarem os servos com humanidade. O problema é que nós tratamos os outros mal, somos injustos, tratamos os servos não com amor, e esquecemos que acima de nós há um Senhor, acima de nós há um Senhor poderoso, que rege tudo e todos. E o Senhor está olhando para mim e olhando para você. Mediante ao que nós ouvimos nesta manhã, que a palavra de Deus encontre guarida no meu e no seu coração, e que nós possamos refletir: será que a minha família tem servido de uma forma salutar, agradável, aprovada pelo Senhor? Em Cristo Jesus. Encerrado em nome do Senhor. Amém? Pastor. Encerrado, irmãos, em nome de Jesus.